Então, bom dia a todos. Então, hoje nós vamos ensinar hoje radiciação e suas propriedades. Então, radiciação ou radicais. Radiciação e potência são operações inversas. Então, ao contrário, ele vai ter na radiciação vai ter um radical e nas potências era ao contrário, era multiplicação, você um número e um expoente em cima. Isto é, olha lá, tá vendo? Radical de 25. Então, aquele radical significa raiz quadrada de 25, que é igual, qual é a raiz quadrada de 25? 5. É o contrário, por isso que diz que é o contrário da potência, porque você faz 5 elevado a 2, que é 5 elevado a 2, 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25. Então, por isso que é o contrário da potenciação. Raiz cúbica de 8, 2. Por que 2? Porque 2 elevado a 3 é 8. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, nomenclatura. A vezes raiz de N, B. Então, N, esse N, vocês estão vendo lá com o N em cima da raiz. Então, ele significa aquele cantinho lá, índice do radical. O canto, o nome, índice do radical. O A, o número que vem atrás lá, é coeficiente. E o B, que está dentro da raiz, é o radicando. E o que a gente vai achar é a raiz. Então, aquele símbolo lá significa símbolo do radical. Aquele símbolo lá bonitinho. E raiz N de A, que é igual ao radical. Então, o N que está dentro da raiz, índice do radical, que está fora lá da raiz, aquele N no cantinho. O A que está fora, coeficiente. É o número, qualquer letra que vem atrás ali, coeficiente. O que está dentro da raiz é o radicando, o número que vai estar dentro da raiz. E o que a resposta que a gente achar vai ser a raiz. Aquele radical, o símbolo, chama-se radical. E raiz de N de A, igual radical. Raiz de N, B igual a C, tá vendo? Se raiz N, índice do radical, B, radicando, igual a C. O C é a raiz, é o valor que a gente vai achar. Propriedades. Um radical pode ser transformado numa potência de expoente fracionário, como uma fração. Raiz de N, B elevado a M, que é igual a B, M, N. Isto é, raiz quadrada, quando não tem um número atrás, ali no cantinho, no índice, é quadrado, 2, 5 elevado a 3, que vai ser igual. Então, você vai pegar o 5, colocar a evidência, o 3 que está em cima do 5, você coloca em cima, passa um traço, que é para ser uma fração, e vê o número que está no índice. O número que está no índice é o 2, então fica 3 dividido por 2. Você coloca o 5, o 3 que está em cima do 5, você coloca na parte de cima, passa um traço e vê o número que está atrás, no índice. O número que está no índice, 2. Quando não existe, 2. Raiz quadrada de 3. Você está vendo que no número em cima do 3 não tem nenhum número. Quando não tem nenhum número, é o número 1. Então, repete o 3. Como não tem nenhum número, 1. Coloca o 1 em cima, passa o traço. Como não tem um número no índice, é 2. Então, o 2 fica embaixo. Então, 3. Como não tem nenhum número em cima do 3, 1. Passa o traço, passei uma fração. No índice é 2. Então, o 2 fica embaixo, no denominador. Pois o 2 é o índice do radical, escondido. E o 1 é o expoente do radical, radicando, escondido. Então, quando não tem um número em cima, é 1. Quando não tem atrás, no índice é 2. Quando o índice do radical e o expoente do radicando for igual, temos raiz cúbica, o 3 cúbica, de 2 elevado a 3. Como é que você vai fazer? Você repete o 2,
Coloca o 3 em cima, passa o traço, coloca o 3. Aí você divide. 3 dividido por 3, 1. Então vai ficar 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. Então você vai colocar lá, ó, tá vendo? Raiz cúbica de 3 elevado a 3. Você vai pegar o 2, pega o 3, coloca em cima, divide por 3. Que vai ser igual. Repete o 2 e divide. 3 dividido por 3, 1. 2 elevado a 1, qualquer número elevado a 1, 2. Então, raiz quarta de 3 quartos. 3 elevado a 4. Então, repete o 3 e divide. Ou você dividiu ali. 4 dividido por 4, 1. 3 elevado a 1, 3. Você pode dividir rápido ali, ó. 4, passa um traço no 4 e outro traço no 4. Então, sobrou o 3, que vai ser igual a 3. Raiz, como não tem um número no índice, 2. Raiz quadrada de 5 elevado a 2. Como é um 2 atrás ali, você pode cortar. 2 com 2, sobrou 5. Cortou 2 com 2, sobrou 5. Então, 2 dividido por 2, 1. 5 elevado a 1, 5. Então, 2 por 2, eliminou, sobrou 5. Raiz quadrada de 4 elevado a 3. Atrás do índice ali é 2. Como é 2, é diferente. Então, você não pode dividir. Então, não é igual o 4. Então, você não pode dividir. Então, vai continuar a mesma coisa. Ou você vai colocar 4, o 3 em cima e o 2 embaixo. Vai ficar a mesma coisa. Por que vai ficar a mesma coisa? Porque você não pode dividir. São números diferentes. O 4, o 2 está atrás e o 3 está na frente. Então, são números diferentes. Importante, vale ressaltar que quando uma potência tem um expoente fracionário, representa um radical. E estando na forma de radical, é possível transformar na forma de potência, expoente fracionário. Observe, 5, 2 terços. O 5 está embaixo, o 2 e o 3 está em cima, no expoente. Como é que você vai fazer? Você vai colocar o radical, que é aquele bonitinho lá, aquele traço bonitinho lá, radical. Aí você vai pegar o 2 que está em cima, fica em cima do 5. O 3 que está embaixo fica no índice. Então, o 5 fica dentro do radical. O 2 que está na parte de cima, no numerador, fica em cima do 5. E o 3 que está embaixo do denominador fica no índice. Então, 5 dentro, com 2 que está em cima do numerador, e o 3 fica no índice. Raiz quinta de 64. Então, vai ser ao contrário. Você vai repetir o 6, pegar o 4 que está em cima do 6 e colocar no numerador, em cima. E dividir pelo índice, que o índice é 5. Então, você vai repetir o 6, pega os 4 que está em cima do 6, coloca no numerador e o 5 coloca no denominador, embaixo. Aí fica uma fração. 6 elevado a 4 quintos. Quando existe um divisor comum para o índice e o expoente, podemos simplificar. Isto é, raiz cúbica de 2 elevado a 6. Mesmo 3 e 6 tendo como divisor comum 3, podemos simplificar. Se, no entanto, quando o índice do radical ao simplificar for menor que 2, existe um cancelamento do radical. Então você vai dividir raiz cúbica de 2 elevado a 6. Você vai dividir 3 dividido por 3 e 6 dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. Repete o 2. 6 dividido por 3, 2. Então, 2 elevado a 2. Então, você pega, divide todos pelo mesmo valor. 3 por 3 e 6 por 3. 3 dividido por 3, 6 dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. E sumiu o radical. E 6 dividido por 3, 2. Repete o 2 e coloca o 2 em cima. Raiz sexta de 5 elevado a 3. Você vai dividir o índice e o número que está em cima do 5.
O 6 você divide por 3 e o 3 por 3. Tudo ao mesmo tempo, por 3. Então, você coloca, como esse não vai sumir, você vai colocar o radical e dividir. 6 dividido por 3, 2. Repete o 5 e divide. 3 dividido por 3, 1. Então, raiz quadrada de 5. Então, você vai dividir todos os números, o índice, e o expoente, que está em cima do 5, pelo mesmo número. Então, 3 por 3 e 6 dividido por 3. 6 dividido por 3, 2. 3 dividido por 3, 1. Então, raiz quadrada de 5. Ou raiz quadrada de 5 elevado a 1. Raiz quarta, que é elevada a 4, raiz de 5 elevado a 8. Então, você vai dividir o 8 pelo mesmo número e o 4 pelo mesmo número. Então, você vai dividir 4 por 4 e 8 dividido por 4. Como você vai dividir 4 dividido por 4 dá 1, elimina o radical. E 8 dividido por 4, 2. Então, vai ficar 5 elevado a 2. No índice, não pode ficar 1. Tem que ficar números maiores de 1. 2, 3, 4 e diante. Se ficar 1, elimina o radical. Então, 4 dividido por 4, 1. Então, eliminou o radical. Repete o 5. 8 dividido por 4, 2. Aí você vai fazer 5 duas vezes. 5 vezes 5, 25. A raiz de um produto, multiplicação, é igual ao produto da raiz dos fatores, conservando-se o mesmo índice. Isto é, raiz quadrada, quando não tem um número atrás, é 2, de 2 elevado a 2 vezes 3. Aí você vai separar. Você vai colocar raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 3. Fez a separação, colocou um separado do outro. Raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 3. Raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Aí é a mesma coisa, você vai separar. Raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 2. Fez a separação de cada número. Aí se quiser dividir ali também pode dividir. 3 por 3 sobrou 3. E repete o da frente. Se quiser dividir. A raiz de um quociente, divisão, é igual ao quociente das raízes do dividendo, do divisor, conservando-se o mesmo índice. Isto é, raiz de 8 dividido por 10. Aí você vai separar. Igual raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 10. Então, fez só a separação igual de cima. Raiz quadrada de 8, colocou o radical de 8, passou o traço, raiz quadrada de 10. Simplificação de radicais. Para simplificar um radicando, devemos, primeiramente, fazer a decomposição em fatores primos do número, em seguida, escrever esses fatores primos em potência, de acordo com o índice do radical, sempre que possível. No caso das letras, escrevê-las na forma de um produto de potência, de acordo com o índice do radical, sempre que possível. Lembre-se, primeiro os números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Simplificar, 108. Então, a gente vai fazer a decomposição. 108 dividido por 2, 54. 54 dividido por 2, 27. 27 não pode dividir por 2, porque é número ímpar, o fim. Então, por 3. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 por 3, 1. Se terminou em 1, acabou a decomposição. Aí a gente vai fazer de grupos. De 2 por 2 e 3 por 3. Olha lá. Ó. 108. Raiz, que é o radical, quadrado. Se é quadrado, de 2 em 2. 2 elevado a 2, que são 2, 2. 3 elevado a 2 vezes 3. Então, a gente vai fazer grupos de 2. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, sobrou um 3, vezes 3. Que é igual, aí a gente separa. Raiz quadrada de 2 elevado a 2, vezes raiz quadrada de 3 elevado a 2, vezes raiz quadrada de 3. Aí a gente simplifica. 2 por 2,
que é quando não tem atrás do índice, é 2. Então sobrou 2 vezes raiz quadrada de 3 elevado a 2, eliminou os de cima. 2 com 2 sobrou 3. E raiz de 3, raiz quadrada de 3, como não tem índice, você repete. 2 vezes 3, 6. Raiz quadrada de 3. Pronto. Difícil, né? Então, raiz de 108 é igual a 6 raiz quadrada de 3. Simplificar. Raiz cúbica de 160. Vocês estão vendo lá que o índice é 3. Então, vai ser grupos de 3 agora. Decomposição. 160 dividido por 2, 80. 80 dividido por 2, 40. 40 dividido por 2, 20. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 por 5, 1. Então, terminou em 1. Agora, vamos fazer grupos de 3, que o índice é 3. Então, 2 elevado a 3, raiz cúbica de 2 elevado a 3, vezes, como sobrou 2, 2, então 2 elevado a 2, vezes o 5 que sobrou. E vai ser igual. Agora, vamos tirar da raiz. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 3, vezes raiz cúbica de 2 elevado a 2, vezes raiz cúbica de 5. Eliminou o 3 com 3, que são iguais. Sobrou 2. Vezes raiz cúbica de 2 vezes 2, 4. Vezes raiz cúbica de 5. Então, 2 raiz cúbica. Agora faz 4 vezes 5, 20. Então, raiz cúbica de 160 é igual a 2 vezes raiz cúbica de 20.